Shut up and sit down. Olá a todos, here Faith, as always, um bocadinho atrasada hoje, não muito. Peço desculpa pelo live desta semana ser um bocadinho mais tardio, mas quando nós achamos que vamos ter mais tempo, temos menos. E foi o que me aconteceu. Mas falando do que estamos aqui para falar, hoje temos mais um convidado do projeto Em PT para PT. Iremos falar da sua obra que se chama Almas Gêmeas, Ilusão, eu troco-me sempre, peço imensa desculpa, Rui, Liberdade ou Ilusão. Postei já a review na minha página, não sei se já leram, se não, se ficaram interessados, mas vamos agora falar com o autor, ele vai se apresentar, vai-nos explicar de onde veio a ideia para esta obra e eu tenho aqui umas particularidades que lhe quero questionar também, portanto vamos ver se o Rui já está disponível para falar connosco. E obrigada a todos. Olá, Rui. Olá, Faith Strange. Obrigado por me convidares. É um prazer muito grande estar aqui convosco. Obrigado eu por aceitares o desafio desde o início, não é? Tanto a cedência da tua obra como esta parte do direto. Então, queres-te apresentar aqui um bocadinho aos nossos leitores e aos entusiastas dos livros? Apresento-me com muito gosto. Para já quero-te agradecer a oportunidade de divulgares a minha obra e o esforço que tens feito na divulgação de todos os autores portugueses, sobretudo os jovens autores portugueses que não têm a notoriedade ainda que é possível junto das editoras maiores. Portanto, eu sou o Rui Pinto Ferreira, tenho 39 anos, sou de Penafiel, escrevi o primeiro livro, o primeiro romance, neste caso. Já tinha escrito um livro técnico de contabilidade, portanto, que é a minha profissão, sou contabilista, portanto, algo completamente fora do que estou agora a apresentar. E pronto, espero que sei que gostaste do livro, tens aí algumas questões em aberto que podemos falar e pronto, estou disponível sem estragar a surpresa a quem ainda não leu para podermos conversar um bocadinho sobre o livro. É verdade, é sempre complicado de falar. Eu digo sempre isto, eu quando gosto dos livros e questões, eu tenho sempre medo de estragar para quem irá ler, porque eu tenho sempre medo de dizer alguma coisa que não se deve. Disseste que, pronto, a tua profissão é mais ligada aos números, neste caso, não é? Exatamente. Já tinha escrito um livro mais técnico. Esta Certo. paixão pela escrita mais romântica, pela escrita mais literária, sempre foi algo que te acompanhou na vida? Ou foi algo que foste desenvolvendo um pouco mais tarde na tua vida? Foi algo com que eu sempre gostei muito de ler, sobretudo de ler. Quando era jovem lia bastante e continuo a ler, não tanto quanto desejava, até porque a profissão é bastante exigente, mas sou um leitor assíduo e, portanto, desde sempre gostei de livros e de romances, sobretudo de ficção científica, portanto, gosto muito do género, gosto muito de cinema também e acho que as duas artes andam de mãos dadas e sempre gostei também de escrever. Primeiro alguma poesia, nada editado, e agora mais tarde comecei com mais afinco na prosa e particularmente no romance e espero poder ainda vir a escrever mais no futuro. Este livro foi o primeiro que começaste a escrever em prosa ou tiveste outros que foste pondo para a gaveta e acabaste por isso? Este não foi o primeiro. Já tenho um livro que já vai mais ou menos a meio,
que comecei antes deste, mas entretanto, pronto, parei com esse projeto porque me surgiu esta ideia e pronto, consegui acabar este primeiro porque desenvolvi também uma história mais curta que eu queria centrar mais nas personagens e portanto acabou por sair mais naturalmente e ficou pronto primeiro. Mas o outro não está esquecido. Não está esquecido. Não. Vou levantar um bocadinho o véu, é mais ou menos dentro do mesmo tema, vai um bocadinho mais então para a ficção científica. Exatamente, portanto, será sempre um romance, portanto eu gosto muito de escrever sobre a relação entre duas pessoas, portanto sobre o amor, portanto, quer seja o amor do familiar ou o amor paixão entre duas pessoas. Será mais de ficção científica e será sempre nos contextos que eu gosto, como já falamos, das distopias, portanto, dos regimes opressivos. Portanto, eu gosto muito de ver as relações a evoluírem num cenário opressivo e que as coisas não estão a correr bem para as personagens e ver como o amor consegue, no fundo, libertar e ajudar as personagens no seu percurso de vida ao longo do livro. Portanto, vai ser novamente um regime opressivo, provavelmente uma distopia e ficção científica. Pronto. E vai ser passado no ano 3225. Portanto, já fica aqui Não é assim pequeno... tão longe. Não é assim tão longe. Já faltou mais. Para as datas que antigamente para nós pareciam imensamente longínquas, 2020 e tal, nós pensamos, isso estamos nós a viver agora e não está a acontecer nada disto. Bem, alguns desastres com a humanidade está a acontecer de maneiras diferentes, não é? Mas Sim. isso são outras questões. Como eu disse na minha review, eu, além de estar a fazer o projeto do MPT e PPT, não é? Estou a participar também numa maratona e eu tinha que escolher um livro que fosse romance. E eu olhei para o teu livro e pensei, eu já não me lembro de tudo o que era este livro, porque eu já tinha lido a sinopse há algum tempo, não é? E pensei, espera, Almas Gêmeas, isto aqui é um romance, vou pegar neste livro, até porque já falei com o Rui para fazermos brevemente o direto, vou aproveitar, vou pegar no livro. Quando pego no livro, eu assim, meu Deus, isto não é só um romance, espera aí, que isto aqui tem mais coisinhas, tem mais que se lhe liga. E para mim foi uma descoberta muito interessante, porque eu já não me lembrava, apesar de tu dares um cheirinho na sinopse que vai ter ali uma realidade meio distópica, para mim realmente foi uma grande surpresa, porque apesar de, como eu critiquei, entre aspas, de forma construtiva, que fiquei um bocado triste, que essa parte não foi muito desenvolvida e focaste mais nas personagens. Certo. Eu fiquei bastante contente por não ser tipo só aquele romance que estamos mais habituados na literatura portuguesa, principalmente em novos autores. Normalmente é muito mais fácil escrever um romance um bocadinho mais simples, que não envolva uma construção de mundo, ou pelo menos se envolver uma construção de mundo, normalmente as pessoas fogem um bocadinho mais para a fantasia, porque aí podes inventar quase tudo o que quiseres, porque é um mundo muito livre, não é? Na ficção científica já se tem que se seguir certas regras e nas distopias também. Tu, quando começaste a criar esta história, começaste com base no mundo ou veio-te as duas personagens principais à cabeça primeiro, ou qual foi o ponto da história que te... O ponto de partida é mesmo a questão das almas gêmeas. Eu queria explorar de forma um bocadinho diferente esse conceito, não é? Pronto, que já existe e que já muita gente escreveu sobre as almas gêmeas, mas eu quis introduzir a contrariedade de um regime opressivo, portanto, que obrigasse as pessoas a casar porque são almas gêmeas, quase de forma forçada. Quase não, de forma forçada, mesmo em alguns casos, como depois vão poder ler. E portanto, o livro e o romance entre a Olivia e o Jack desenvolve-se a partir daí, portanto, dessa contrariedade e pronto, ambos vão parar à prisão e portanto, são rebeldes face ao regime
e o amor deles nasce daí, lutar contra o regime e à procura da sua liberdade e do seu espaço neste mundo. Sim, parte do que me interessou bastante é porque sim, há muito, principalmente em romance, há muita ideia de almas gêmeas e aquele grande amor e amor para a vida inteira, etc. Mas tu quiseste fugir um pouco a essa estigma, não é? Portanto, Exatamente. não vais ao lado espiritual da situação, tu vais ao lado mesmo democrático, por assim dizer, que é um regime que escolhe ou que investiga quem é que poderá ser a alma gêmea de quem, e essas pessoas são obrigadas a consumar um matrimónio e a viver juntas. Certo. A grande trama depois aqui começa, que não é grande spoiler, não é? Porque está na sinopse também, eu já falei, Certo. é que um dos grandes crimes é cometer algo contra essa alma gêmea. Exatamente. E eu gostei também das duas dualidades que fizeste disso, que não posso divulgar muito a parte do Jack, não é? Senão aí já ia ser spoiler. Mas gostei desse balançar que fizeste, que é a Olivia talvez terá sido mesmo culpada de ter morto de propósito ou não, porque foi apanhada em flagrante numa situação em que não consegue provar a sua inocência. No entanto, o Jack estava a tentar ser boa pessoa Exatamente. e acabou sendo lixado, não é? Coitadinho, falando bem até Exatamente. o rapaz acabou por ser lixado. Explica-me aqui a construção das duas personalidades deles, até porque eu até disse no teaser que achei muito piada teres transportado a tua paixão por carros para uma das personagens, mas teres feito para a personagem feminina. E eu devo dizer que para já fiquei super admirada de ver a rapariga a conduzir daquela maneira, que eu estava a imaginá-la a conduzir, e eu havia expressões que só conhecia porque pessoas a jogar jogos de carro já me tinham explicado o que era o Kill and Tow e cenas assim do género, porque senão eu digo que não tinha percebido metade. Ok. Mas gostei muito do facto, não sei se foi propositado, pergunto-te agora, de teres dado esse poder, entre aspas, à personagem feminina, em vez de teres passado esse poder para a personagem masculina. É sim, a Olivia é de facto a personagem principal do livro e eu queria caracterizá-la de forma bastante forte, com uma personalidade bastante vincada, portanto, uma mulher autónoma que tem um início de vida complicado, ao lado da sua alma gêmea, suposta alma gêmea, e que depois consegue se libertar com uns acontecimentos trágicos, mas consegue se libertar. E, portanto, eu queria que ela fosse uma mulher emancipada e com uma personalidade muito forte, e achei que dar-lhe esse toque, pronto, mais aventureiro e mais corajoso, digamos assim, parecia-me adequado. Por outro lado, queria que o Jack fosse também uma pessoa corajosa, porque ambos vão enfrentar o regime e fugir da prisão, portanto vão se evadir. Mas queria um bocadinho diferente. O Jack é mais um pouco inocente, as coisas acontecem-lhe um bocado por acaso e ele vai naquela onda, não é? E pronto, e são os dois arrastados naquela aventura e eu queria criar de facto duas personalidades distintas, mas que também tivessem pontos em comum. E assim nasceram as duas personagens. Portanto, acho que são complementares os dois, um do outro. Sim, eu acho que eles acabam por se completar, por se complementar, não é? O que leva a crer depois aquela dúvida: será realmente que as almas gêmeas são as pessoas que nos postam à frente e dizem é esta pessoa, ou será que a gente consegue encontrar ou criar uma relação que acaba por ser, se calhar não alma gêmea como é dito, mas uma pessoa que realmente está ali e não é completar, porque acho que cada pessoa tem que ser completa, não é? Só se fôssemos à teoria acho que eram os gregos, que diziam que nós nascíamos uma pessoa e dividiam-nos em duas. Acho que eram os gregos que diziam isso, não tenho a certeza. Talvez. Nascíamos uma única pessoa e depois éramos divididas em duas, então daí vinha as almas gêmeas, porque as pessoas completavam-se realmente.
E eu acho que não é uma questão de completar, é uma questão de complementar, de melhorar-se de se melhorarem um ao outro, de se ajudarem um ao outro mutuamente. E isso acaba por acontecer entre estas duas personagens. E sim, também senti que o Jack é uma pessoa que é mais do destino, de deixar as coisas correr, de acreditar mais nas pessoas. E a Exatamente. Olivia não, a Olivia é um bocadinho mais de estratégia, de não estar muito bem onde está nunca, de querer sempre saber mais, de querer sempre mudar qualquer coisa. E isso achei bastante interessante. Devo dizer, uma curiosidade, quando há uma situação em que a Olivia é apresentada a um caminhão, e está a falar com mecânica, etc, etc. Eu sou fanática da Disney e filmes de animação e eu juro que a minha cabeça fugiu para Atlântida e para, Uhum. e para a moça que é a moça que trata dos carros, pronto, porque eu não a imaginei propriamente como a Olivia, né? Porque a Olivia é mais feminina, etc, etc. Mas houve certas partes que eu imaginei quase como se fosse essa personagem, assim, que engraçado, faz-me lembrar aquela moça que toda a gente olha para ela e pensa que ela não vale nada e depois ela é que percebe dos carros e modifica aquilo tudo, Exatamente. etc. Curiosidade também, quanto tempo é que demoraste mais ou menos, quanto tempo é que demorou mais ou menos o processo entre a ideia, porque estavas a escrever outro livro, né? Entre esta ideia, a escrita, a tua revisão e o tentares procurar uma editora? Durou entre 2 a 3 anos, mais ou menos. Ok. E a procura da editora, sendo um novo autor, sendo um autor sem ainda nome definido, quais foram as dificuldades que tiveste maiores? Procuraste várias e só depois foste aceito na que estás agora? Ou como é que achas que. Como é que achas? Não, o que é que É aconteceu? assim, pronto, o processo para um novo autor é sempre extremamente complicado, não é? Pronto, temos, por um lado, as grandes editoras, que são bastante fechadas, não é? E posso dizer que contactei inicialmente a editora que lançou o meu livro técnico, e pronto, porque já tinha um relacionamento com ela, aguardei a resposta, que durou cerca de um mês. Portanto, foi uma resposta negativa e a partir daí iniciei a pesquisa noutras editoras. Contactei mais duas ou três, mas a Chiado Books de facto respondeu-me em 10 dias que estava interessada na publicação e pronto, considerei a proposta deles interessante e não pensei mais no assunto. Portanto, avancei com eles e pronto. E não me arrependo, obviamente. Tiveste que fazer alguma alteração ao livro? Ou basicamente a tua ideia inicial foi bem aceita? Foi tudo mantido. Pronto, mesmo a parte da revisão fui eu que fiz, portanto, e ficou o livro tal e qual como eu escrevi inicialmente. A capa. Foi escolha tua? Foi influência? Como é que aconteceu? Eu gosto A bastante, capa, bastante da capa, porque obrigado. dá aquela ideia de liberdade, de querer respirar, de estar a ver outros horizontes para onde ir, para onde não ir. E eu gostei bastante dela porque é aquele nicho entre a fotografia e quase a pintura em pastel. Sim, a ideia foi de facto minha. Aliás, a fotografia foi o meu pai que tirou. Ok, Aliás, sou eu aqui na contracapa. és tu que estás na pedrinha. Sou eu que estou aqui na pedrinha e é a minha esposa que está aqui. Ok, Pronto, isso é uma curiosidade. exato. Já agora isto foi tirado onde? Na Serra da Boneca, que é aqui perto, em Rio Mal, Penafiel. Ok. Portanto, eu queria de facto dar exatamente esta ideia das duas personagens. Aliás, eu pus a Olivia a olhar para o horizonte e o Jack a olhar para a Olivia. Portanto, o Quase. Jack, O que é que tu queres fazer agora, menina? exatamente. Portanto, exatamente a personalidade que estivemos a falar. Portanto, o Jack é mais na onda e está à espera que
no fundo que a Olivia toma as rédeas e decide, e, portanto a Olivia é mais pensadora, mais desconfiada, com um olhar, Considera- uma visão sobre o mundo. Consideras que o Jack é um bocadinho a tua personalidade? Eu acho que têm os dois um bocadinho a minha personalidade, não é? Não sei, com certeza que há traços que são comuns, não é? E que eu tenho, porque pronto, todas as personagens são construídas com base nas minhas vivências e naquilo que eu observo. Pronto, obviamente que espero eu escrever mais livros e, portanto, todas as personagens vão ter um bocadinho do que eu sou, as outras vão de ser diferentes. Mas eu acho que o Jack tem algumas características minhas, claro. Embora ele seja grande e boa figura, não é? E eu não. Eu sou mais pequenino. Sim, ele arma-se assim um bocadinho em mauzão, mas é Exatamente. só em situações muito específicas, não é daqueles que, Exatamente. eu vou bater em toda a gente. Hum, o que é que eu te ia perguntar? Em relação ainda às editoras, porque isto é uma coisa que muita gente fala e depois às vezes há estigmas dos autores serem novos, de serem projetados por certas editoras, etc. A nível de divulgações, de apresentações, do teu livro estar a chegar às pessoas, sentes que isso está a acontecer? Sentes dificuldades? Sentes dificuldades no que é que sentes? E o que é que achas que poderia ser feito de maneira diferente, tanto pela tua editora, como por ti, como pelos leitores? Peço desculpa. É assim, nós nesta altura eu não tenho uma ideia muito exata de como é que as coisas deveriam ser, porque estamos numa situação absolutamente anormal, não é? Em que, pronto, as editoras, muitas delas tiveram muita dificuldade e obviamente que a Chiado não foge à regra, portanto com as livrarias fechadas, só agora que estão a reabrir, portanto todo o trabalho de promoção e divulgação ficou parado, não é? Portanto, nós tínhamos programadas algumas sessões de autógrafos, apresentação do livro em livrarias, em espaços físicos, e isso não foi possível de fazer. Portanto, e uma vez mais deixo aqui o meu agradecimento a ti pessoalmente e a outros bookstagrammers. Por cima, o teu livro saiu em fevereiro, portanto foi logo Pois. Eu naquela altura. lancei o livro no final de fevereiro na Biblioteca de Penafiel. Já na altura, pronto, o Covid já estava em Itália, portanto já havia algum receio, mas foi mesmo uma semana, talvez antes da explosão e das pessoas começarem de facto a ter uma ideia do que é que isto poderia vir a ser. Mas ainda tive a biblioteca cheia, a sessão de lançamento correu maravilhosamente, mas depois obviamente que parámos com o trabalho de divulgação, portanto não pude ir às livrarias apresentar o livro e obviamente que o projeto ficou um bocadinho parado, digamos assim, e cingiu-se às redes sociais, às bookstagrammers, ao Facebook, etc. Obviamente que isso limitou muito a sua divulgação. Sei que ele chegou agora ao Brasil em termos de publicação, mas também muito limitado ainda na forma como está a ser apresentado, sobretudo nos espaços físicos. Agora, também reconheço que para as editoras menos, pronto, independentes, digamos assim, ou mais pequenas, o chegar às livrarias, obter espaço nas livrarias não é tão fácil, não é? E pronto, ainda para mais agora numa situação como esta que vivemos, que claramente o espaço está ainda mais reduzido porque o número de livrarias abertas, infelizmente, vai ser menor com certeza, não é? Portanto, e as apostas, porque apostar num novo escritor é sempre um risco, não é? Obviamente, e portanto eu acredito que, até porque isto é um negócio, obviamente, e sendo eu também da área dos números, compreendo como é que a indústria funciona, obviamente que é Mas, mais seguro. se calhar de outros autores, porque também Exatamente. trabalhas nessa área, já sabes mais ou menos como é que as coisas Pois. funcionam, não é? É mais seguro, obviamente, publicar determinados autores e certos géneros, embora, pronto,
se calhar muitas vezes fazem-se apostas em escritores internacionais quando nós temos escritores nacionais excepcionais, não é? E pronto, e que não têm a devida divulgação. Mas obviamente que sei que as coisas estão complicadas. Espero que o pior tenha passado e que agora possamos retomar esse processo de divulgação, de sessão de autógrafos. Gostava muito de contactar com alguns leitores e potenciais leitores para lhes dar a conhecer a obra. Temos aqui a Patrícia Moreira nos comentários, que ela também é editada pela Chiado e também faz parte do projeto. E ela está a dizer que sofreu um pouco do mesmo e que, infelizmente, vocês têm que se habituar um bocadinho a essas limitações também nesta altura, porque lá está, não foi só a Chiado que parou, até grandes editoras deixaram Claro, obviamente. envios de comunicação e eventos, alguns passaram a fazer eventos online. Porque realmente estagnou tudo um bocadinho, não é? Se os outros setores mais importantes tiveram que estagnar, quanto mais a literatura, não é? Os livros não eram propriamente um bem essencial, apesar de terem sido um bem essencial para muita gente, porque se não fossem os livrinhos a fazer companhia, livrinhos e filmes e jogos, eu acho que tinha dado toda a gente Claro. Mas também... Obviamente que muita gente pensou que as pessoas estando confinadas iriam ler mais, iriam comprar mais livros, mas muita gente ficou de facto com tantas restrições a nível do orçamento familiar que teve que fazer escolhas e pronto, quer queiramos, quer não, obviamente que é muito importante ler, mas as pessoas têm que fazer escolhas e muitas delas infelizmente tiveram que optar pela alimentação. Pronto, e por coisas para os filhos, e computadores para... Pois, exatamente, e para os filhos estudarem, porque foi tudo online, computadores, telemóveis, etc. E, portanto, ficámos, obviamente, bastante afetados. E pronto, eu felizmente não vivo quer dizer, felizmente ou infelizmente, não vivo da escrita, não é? Espero poder um dia poder viver, porque é de facto mais entusiasmante e mais interessante que a contabilidade. Aviso já para quem quiser ser contabilista, mas neste momento seria impossível viver da escrita e, portanto, para mim, não sou dos mais afetados, mas obviamente que os escritores profissionais acredito que tenham de facto sofrido também bastante neste período, porque está a ser difícil vender livros. Embora as pessoas tenham mais tempo para ler, se calhar não têm os recursos e a disponibilidade para os adquirir. Eu acho que tudo o que teve a ver com artes foi realmente muito, muito afetado, principalmente as pessoas que viviam só dessa arte e só desse ofício, tanto escrita como teatro, como música, como pessoal do backstage, etc. Foram pessoas que foram muito afetadas nesta altura, porque lá está, o trabalho delas é esse e sem isso não tem realmente rendimentos. Mas voltando aqui um bocadinho outra vez à tua história em concreto, e sem levantarmos muito o véu, não é? Qual foi a parte que te deu mais gozo escrever e qual foi a parte que tiveste mais dificuldade em desenvolver? Eu gostei muito de escrever o primeiro capítulo da sequência. Gostei mesmo muito da sequência inicial da Olivia, da apresentação da personagem, das emoções dela. Devo dizer que fizeste um bom trabalho em a gente não gostar logo da pessoa que está com ela. Okay. Foi logo. A ideia era mesmo essa? Tu não és... Não és boa pessoa. Eu não gosto. Tu mereceste o que te aconteceu. Gosto de ti. Tu não devias tratar... A rapariga até pode ter defeitos, mas não se trata assim ninguém. Muito menos em frente a outras pessoas. Se há problemas no casamento, tratem fora de eventos sociais, porque isto não é maneira de tratar uma senhora em público. Pronto, a ideia era mesmo essa. Relativamente ao desenvolvimento, eu acho que a parte que foi mais difícil, espero ter conseguido, foi conciliar as duas épocas, isto é, porque pronto, o livro tem no fundo duas histórias paralelas, uma é a Olivia e o Jack e a outra com outras personagens que fazem parte
que acompanham, que ajudam a Olivia e o Jack. Vêm também baralhar-nos em relação à Exatamente. questão de se será ou não real e será, se não será. Exatamente, se as almas gêmeas existem mesmo, se são só uma coincidência, se é o percurso que as pessoas fazem juntas que depois as torna almas gêmeas, ou se elas de facto nascem uma para a outra. Portanto, fica esse mistério no ar, que também eu não queria desvendar e nem vou desvendar, porque acho que ninguém pode responder a isso. Mas, portanto, essa conjugação dessas duas histórias acho que foi o mais difícil e o que me deu mais trabalho. Espero ter conseguido jogar bem com esses momentos, pronto, porque eu queria de facto que as pessoas se interessassem por perceber o que aconteceu, o que irá acontecer a essas duas partes da história que são complementares. Em relação à extensão do livro e ao que eu tinha comentado contigo, senti um bocado de falta de construção do mundo e desta distinção por trás das relações humanas, apesar de ter gostado bastante da parte das relações humanas. Foi por uma questão criativa, foi uma escolha porque também não querias desenvolver muito essa parte, foi uma questão de que tinhas medo que o teu primeiro livro fosse muito extenso, que as pessoas se calhar tivessem ainda mais receio de pegar nele, ou simplesmente foi assim que a história te fluiu e achaste que assim é que estava bem? Apesar de que eu sei que vocês querem sempre mudar qualquer coisa, porque são perfeccionistas, eu sempre percebo. É sim, obviamente que foi a minha primeira experiência a escrever um livro completo e um romance completo. Não sei se mudaria muita coisa agora que escrevi, até porque o livro ainda não tem tanto tempo, ainda não amadureci. Sei que, até porque tenho tido de facto algum feedback a pedir-me a continuação para perceber o que é que aconteceu aos dois, o que é que vai acontecer, porque o livro deixa de facto muitas pontas soltas, mas a minha ideia desde o início foi sempre essa, foi centrar a narrativa nas duas personagens, na relação entre os dois, e no fundo o mundo é só o contexto em que aquela relação floresce. Não quer dizer que, e se eu vier de facto a escrever a sequela, não possa, e vou com certeza aprofundar, se a escrever vou de facto aprofundar mais o conselho, perceber como é que funciona o conselho matrimonial da ordem superior, perceber o que é que vai acontecer com a resistência, o que é que vai acontecer com o regime e o que é que vai acontecer ao Jack e à Olivia e à família. Portanto, que está a acompanhar. Quiseste mesmo só dar um bocadinho de uma ideia Era o contexto, onde exatamente. É que eles estavam, mas não te querias de todo focar nisso, querias focar nas histórias das pessoas, das personagens. Certo. E pronto, relativamente à extensão, o livro é relativamente curto, não é um livro muito grande. De facto, havia algum receio. É sempre uma pergunta que surge, qual é o tamanho ideal para os livros, não é? E eu quando penso nisso lembro-me sempre de um livro excepcional, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é super pequeno, portanto, e é extremamente belo e emocionante de ler. Portanto, acho que a quantidade, obviamente... Sim, quantidade não é sinónimo de qualidade. E quando chegamos a uma editora é logo a primeira coisa, é quantas palavras, quantas páginas, e isso é que fixa o preço, porque as pessoas, ao pagar por um livro, pronto, foi uma coisa que logo no primeiro contacto que tive há mais de 10 anos com a editora foi isso. Para este tamanho de livro não podemos ir a mais de X euros. Portanto, e o consumidor, quando olha para o livro, vê essa questão do número de páginas como relevante para fixar o preço. Mas, de facto, acho que tenho tamanho... Não sei se é o ideal, mas para a história em que eu queria em concreto e para o ponto em que ficou, eu acho que tenho o tamanho certo. Se calhar a sequela poderá ter um desenvolvimento maior,
eventualmente. Também já terei mais experiência, já terei mais feedback, como o teu, eventualmente, de, de leitores que queriam um desenvolvimento maior relativamente ao mundo em que o Olivia e o Jack estão inseridos. E se calhar, pronto, vou ter que satisfazer essa curiosidade e esse interesse. Aqui uma ideia, não é? Se calhar voltarmos um bocadinho àquela história daquele passado, porque esse passado se calhar está mais próximo de quando nasceu esta sociedade e estas regras. Certo, Foi a ideia que eu fiquei na cabeça, que eles são muito próximos do início disto tudo. Se calhar estou exatamente. errada, mas foi a ideia com que eu fiquei, foi que eles Se foram não, é os mesmo isso. primeiros a serem testados dentro desta distopia, destas regras novas da sociedade. Tu dizes que tens tido feedback, que as pessoas gostavam de sequela, etc, etc. Mas quando escreveste, achaste que era uma história que tu querias continuar ou isso tem chegado até ti porque achas que o público quer mais da história? Ou tu próprio, quando acabaste e se calhar releste, ou alguém que tu conheces leu, sentiste, não, isto merece mais história, estas duas personagens merecem mais vida. Eu quando terminei o livro, sinceramente, não pensei logo que iria escrever uma sequela. Mas com o feedback que eu tenho tido dos leitores é de facto, quando é que vem o próximo? Quero saber o que é que aconteceu, queremos saber mais sobre este mundo. E fiquei com, acho que os leitores merecem que eu faça essa tentativa pronto, de elaborar mais e de concluir a história. Mas primeiro não vai ser a sequela. Se escrever um novo romance, primeiro ainda vou voltar ao que comecei, que é o 3, exatamente, o do ano 3225. Uma coisa que eu falo também por mim, porque eu costumo dizer que odeio sequelas, odeio trilogias, odeio sagas, etc. Mas depois, como muitos leitores, adoro finais abertos, mas depois é assim, e agora? E agora? Pois, E agora? E agora? E agora? Quero mais, quero mais, quero mais. Toda a gente que me conhece sabe que eu sou assim. É tipo, se for só um livro fantástico, adoro standalones, porque assim leio, aprecio, está está resolvido. bonito. Se eu quiser voltar a ler, vou buscá-lo, mas não tenho que me preocupar que tenho que ler mais 6 ou 7 da mesma coleção. Mas lá está, eu gostei bastante do final e acho que Obrigado. está um final bonito e sonhador que vai buscar um bocado o lado do Jack também e pronto, e vai buscar aquela peripécia da Olivia que fez-me lembrar a música do António Variações, só está bem onde não está, não é? Que a Uhum. moça deve ter ali um fogo qualquer que ela só está bem metida em confusão, quase assim. Porque pronto, tem uma veia mais aventureira e depois percebe-se que ela quer também perceber mais o que é que se passa no mundo onde ela está inserida agora e porque é que as coisas são assim, porque é que lhe aconteceu o que lhe aconteceu e se há maneira de mudar realmente a situação. E isto ela tira também de mais duas personagens muito fortes femininas, não é? Que é as pessoas que ela, Certo. as duas outras mulheres que ela acaba por conhecer. Este final já tinhas em mente quando começaste a escrever ou os personagens é que te foram levando para ele? Foi a evolução das personagens. Eu, quando iniciei o livro, não sabia como é que eu iria terminar, mas achei que era um final compatível com a história dos dois. E eu também não gosto de finais fechados. Gosto de deixar que o leitor imagine o final para aquela história. E não foi intencional o deixarem aberto para escrever a sequela, pronto, embora pronto, Agora admito já esteja em vias, sim, possivelmente, sim. admito que de facto faz sentido, mas pronto, achei que era um final interessante para os dois e, e pronto, que é a história deles é um bocadinho essa. No fundo, eles terminam como começaram, não é?
Isto era à procura de mais respostas. Sim, Que acho que de facto é o que fazemos todos na nossa vida, não é? Andamos sempre à procura. nós estamos sempre à procura de mais informações e de mais conhecimento e de mais respostas e basicamente todas as personagens deste livro, desde o início ao fim, passam o tempo todo nisto, porque mesmo quando acham que descobriram alguma coisa, não descobriram muito bem, ou acontece uma peripécia, ou aconteceu alguma desgraça, então já não é bem o que eles achavam, já não sabem se dá para confiar, se não dá para confiar. Então eles passam o livro todo nisto, não é? O livro é pequenino, como vocês podem ver, mas passa-se isto tudo cá dentro. Eu não sei como é que o Rui conseguiu fazer, mas isto passa-se tudo aqui dentro na mesma. O livro tem menos de 200 páginas, se não me engano, exatamente. Certo. Mas isto passa-se aqui tudo dentro, nós não estamos a inventar. E essa parte também é bonita, lá está, que o tamanho não interessa, porque um livro, às vezes pequeno, pode conter um mundo muito maior do que às vezes um livro cheio de, como é que eu ia dizer, cheio de descrições e maçudo e que não se passa muita ação. No teu livro, não, tem uma ação muito compensada e está sempre algo a acontecer, contratempos, contra contratempos, coisa boa, não coisa boa, ai meu Deus, agora o que é que ela vai fazer, ai meu Deus, o que é que ele vai fazer, ai agora estes vão para onde, ai agora o que é que aconteceu, ai agora estão muito felizes, ai agora não estão felizes. E eu gostei muito disso, porque estamos sempre quase naquela aflição para perceber realmente para onde é que eles vão, o que é que lhes vai acontecer, quem é que eles vão encontrar. Eu até houve uma altura que pensei mesmo, será que vêm os bad bosses lá do sítio e realmente vamos lá parar e sabemos mais sobre essa parte e depois pensei, não, o autor focou-se mais nas personagens, ok, então vamos aproveitar as personagens. Porque houve uma altura que ainda fiquei meio na dúvida se era por esse caminho que tu ias, que era, não vos vou dar muito contexto porque depois as personagens vão chegar a um ponto em que se vai saber um bocadinho mais. Acaba por se saber, atenção, não pensem que o Rui disse só que há aquela tal como é que se chama? O Ministério? O Conselho Matrimonial da Ordem Superior. Não achem só que o Rui disse isto e depois também não explicam mais nada. Há um bocado mais de explicação sobre isto, atenção. Mas o Rui conseguiu deixar-nos sempre ali na dúvida se nos ia dar mais um bocadinho ou não. E depois deu-nos, mas deu-nos foi a história das personagens e também foi uma muito boa história. Em relação ao teu livro, à tua divulgação, à tua pessoa, queres deixar aqui mais alguma mensagem para quem possa estar a ver, quem possa ter ficado interessado no livro? Que eu já recebi lá uns comentáriozinhos a dizer que há pessoas interessadas. Tenho aqui a Jéssica, que também escreve a dizer que já adicionou à listinha dela ao teu livro também, o que é sempre bom. Muito obrigado. Tens alguma mensagem que te queiras deixar? Só que, primeiro que estou muito contente, porque de facto quando eu escrevo, e acho que quando os escritores escrevem é para provocarem emoções nos leitores, e portanto eu fico muito satisfeito por ter provocado as emoções a quem leu e despertar a curiosidade a quem ainda não leu. E pronto, espero que comprem o livro e comprem autores portugueses, porque pronto, de facto temos escritores de muita qualidade. O meu livro, espero que o leiam, que gostem e espero sobretudo que me deem feedback como fez a Faith Strange para eu poder melhorar e quem sabe escrever uma sequela ou escrever melhor, que é sempre o objetivo, não é? É podermos melhorar de dia para dia e neste caso de livro para livro. Portanto, estou muito curioso pelo vosso feedback para poder então depois reconstruir este mundo ou continuar a construí-lo para ver como é que acaba a história. Uma coisa muito boa no facto de se ter começado a criar estas comunidades de leitores é realmente isso, é realmente a troca de informação de livros. Olha, eu li este livro, eu li este livro. E o facto também que eu acho que vos ajuda, que é vocês saberem realmente o que é que nós sentimos quando lemos o livro. Ou o que é que nós achamos que poderia ter sido feito de outra maneira. Apesar que, claro, nunca vai ser possível agradar gregos e troianos, como se costuma dizer, Óbvio. não é? Porque cada pessoa, para já, tem um sentimento diferente quando lê alguma coisa, tem uma ideia diferente. Por exemplo, em relação a finais abertos, muitas pessoas vão ter teorias diferentes. Sim.
muitas pessoas vão achar, não quero mais desta história, gostei só disto, não mexas mais porque vai estragar. Há outras pessoas que vão dizer, não, eu quero mais, quero saber mais, quero mais destas personagens. Portanto, é sempre complicado, mas acho que ao mesmo tempo, acho que é muito importante vocês conseguirem perceber, principalmente estando a começar, e não tendo, lá está, tantos leitores como outros grandes nomes já portugueses já Claro. têm, não é? Que ao mesmo tempo não quer dizer que não se interessem pelo que os leitores pensam, mas já não é propriamente essencial para eles, não é? Porque já estão mais à vontade a escrever o que Sim, querem. sim. E acho que para vocês é muito importante conseguirem ver o impacto que têm nas pessoas, e acho que isso também deve ser uma parte muito boa de quando se. É gratificante, não é? De facto. Eu tenho noção que o meu livro, se calhar, não tem aquele público-alvo do mainstream, não é? Daquele romance mais tradicional, aliás, como tu fizeste já referência. Portanto, é muito importante para mim ter feedback sobre. Porque eu acho que é um público-alvo um bocadinho mais específico, não é tão generalista. Aliás, algumas das críticas que eu tenho lido relativamente ao meu livro, muitas pessoas dizem, não é bem o meu género de livro, mas pronto, gostei disto ou gostei daquilo, não gostei tanto daquilo, mas muita gente diz que não é o meu género, não é o seu género de Foram, livro. foram um bocado ao contrário, foram com a mesma ideia que eu, mas em vez de ficarem Ao felizes, contrário, exatamente. ao contrário, não é? Porque se calhar Exatamente. é só do E eu comum. acredito que haja mais gente, ou seja, a maior parte dos leitores não serão como tu, não é? Pronto, não sei, não conheço as percentagens de quem é que gosta mais de distopias e de ficção Há científica, muita gente a face a gostar, quem ganha. há muita gente a gostar de distopias e ficção científica. A questão é que, como não é um tema ainda muito escrito e abordado por autores portugueses, eu acho que as pessoas têm um bocado de receio. E normalmente, também estou a falar no geral das pessoas que conheço e de conversas Sim, que já vi, normalmente são distopias um bocadinho ligadas mais à fantasia. A tua distopia é uma distopia mais realista, é mais como é que eu ia dizer? É uma literal, realidade paralela ou qualquer coisa. pronto. E há muito gosto é por às vezes distopias que tenham um pouco mais de fantasia. Mas eu acho que também tem a ver com o facto de, ou as pessoas, lá está, não perceberem que realmente o livro tem esse lado distópico, por isso é que eu quis referir isso, porque as pessoas podem olhar e achar, ok, é mais um romance de ficção, que não é só um romance de ficção, por isso é muito importante que as pessoas percebam algo que não é, até porque tu próprio não foi com esse intuito que o escreveste, portanto é muito importante que as pessoas Certo, tenham essa ideia e não sejam enganados quando compram um livro ou quando lhes oferecem o livro ou quando pegam no livro e depois afinal não é o que eu estava à espera, não é um romance cor-de-rosa ou não é um romance trágico ou não é um romance obsessivo. Um, mas acho que é como a fantasia também. Eu acho que só agora é que as pessoas já estão a arriscar um bocadinho em fantasia portuguesa, porque de resto a fantasia portuguesa é só aqueles nomes mais conhecidos que temos e que são muito bons realmente. claro. Mas há muitos nomes novos de fantasia portuguesa que também são muito bons. E eu acho que às vezes é o sairmos da nossa zona de conforto. Porque às vezes temos mais facilidade em sair da zona de conforto quando alguém recomenda um livro estrangeiro que foi muito falado no Goodreads ou num TED Talk ou é recomendado pela Oprah ou sei lá o quê, do que sairmos da zona de conforto dentro dos nossos autores. Pronto, e é isso um bocado também que eu ando a tentar fazer. Não sei se anda a resultar ou não, mas veremos no futuro próximo. Espero que não distópico, que de distopia já chegue este ano, Já chega. de pandemias e de coisas estranhas a acontecer. Um, Portanto, acho que é isso. As pessoas têm que perder um bocado de medo de fugir à caixinha de segurança, mas devíamos fazer mais isso com autores portugueses. E muitas vezes não fazemos por estigma, porque temos medo de estar a gastar, sei lá, os livros em português variam muito os preços, mas de média, pensaremos 14, 15 euros num livro em português, quando podia se calhar gastar 16 euros num livro em inglês, que eu sei que está com super reviews muito boas no Goodreads e é de um autor muito conhecido Sim, e se sim. calhar é um autor que se calhar se eu comprar o livro dele pela uma editora portuguesa, eles vão tentar trazê-lo cá para um evento qualquer e vou conhecer uma pessoa famosa. Pronto. E depois esquecemos um bocado do que é nosso e às vezes é um bocado triste.
Portanto, há aqui fazendo pequenas ações certo. para Mas modificar a realidade. eu de facto não fazia ideia que havia uma comunidade tão grande, sobretudo no Instagram, não é? De tantos bookstagrammers. E de facto acho que é excepcional e é muito importante, sobretudo para os autores mais desconhecidos, terem essa oportunidade de serem divulgados, de serem conhecidos e agora de facto, pelo menos o livro é falado e alguém vai ler e se ele de facto for bom, vai ser recomendado e pronto, é palavra um passa-palavra, não é? Que é importante e que neste caso será de facto o melhor argumento de venda que nós podemos ter, não é? Que é as pessoas gostarem e falarem aos amigos e pronto, e a partir daí começar a bola de neve. Espero eu. Há que ter esperança, há que ter esperança. E há que não desistir, não é? Porque, infelizmente, o pensar é bom sonhar, mas o pensar que em Portugal se pode viver da escrita Sim, isso é é um bocado uma utopia, não é? certo. Mas desde que haja a paixão e lá está, eu acho que desde que o autor sinta que tem algo para dar ou dizer aos seus leitores, eu acho que até perderem isso, devem escrever e devem tentar escrever e se tiverem possibilidades de editar os livros e tentar chegar aos autores, porque se sentem no seu interior que têm algo para dizer, alguém há de sentir eu precisava de ler isto. Porque há sempre Pois, é isso. a ação-reação, não é? Há sempre essa ação-reação no mundo e nas pessoas e nas coisas que acontecem. Portanto, não desistas de escrever, de continuar a Não escrever. vou desistir. Vamos ver se as pessoas pegam no livrinho, não se esqueçam do livrinho, está bem? E se tiverem mais alguma dúvida sobre o livro, spoilers não quero dar, mas pronto, mas se quiserem algum spoiler interessante, eu também posso dar para vos deixar mais curiosos, se for preciso. Venham-me perguntar que eu digo, ou vão perguntar ao Rui, que ele também é simpático, ele também vos diz. Entretanto, então à espera desse projeto que deixaste aí parado porque pegaste no Alma Gêmea, Exatamente. parece interessante, só pelo facto de ser assim num futuro mais longínquo e ser mais ligado à ficção científica e que vai ter um trabalho mais de construção de mundo, etc., já me deixa curiosa. Portanto, Ok. fico também já Fica, com a pulgazinha atrás da orelha. fica já prometido o Já exclusivo da divulgação. Se um dia concretizar, claro que vais venho concretizar, aqui ao canal divulgar contigo o livro. claro que vais Espero concretizar. eu. Entretanto, vamos nos falando. Se entretanto realmente isto levantar e tiveres realmente divulgações pessoalmente em algum sítio, pode ser que a gente se conheça e que a gente leve aqui pessoal da Tenho comunidade. muito gosto. E agradeço-te outra vez por todo o apoio, por Eu é que agradeço. teres decidido ser meu parceiro nesta aventura, não é? Que foste quase dos primeiríssimos a dizer-me que sim. Portanto, muito obrigado por isso. E Obrigado eu. até uma próxima. Gostei muito e adeus. Até logo. Obrigada, adeus. Combinado. Eu Obrigado. sinceramente já não sei em que número estou. Acho que vou para o oitavo. Não tenho a certeza. Vocês já sabem como é que eu sou. Espero que tenham gostado deste direto. Ficado curiosos com o Almas Gêmeas. É um livro muito interessante e para a primeira escrita de um autor que realmente gosta de ficção científica e quer nos dar um cheirinho de ficção científica, acho que foi bem conseguido. A escrita dele também é muito agradável. É um livro que lá está, se estivermos dentro da história, lemos isto. Quem lê rápido lê isto num dia, minha gente. Eu é que leio devagar, não é? Portanto, espero-vos encontrar no próximo direto. Até lá, esta conversa com o Rui. Espero que tenham gostado de o conhecer como pessoa, de descobrirem como é que esta obra nasceu. E se ficarem interessados, já sabem, porem todas as vossas wishlists todas e assim que puderem gastar um dinheirinho numa obra, ainda por cima numa obra portuguesa, façam-no. Tchau!